tema de hoje veio por causa de um relato que eu tive. Cara, é raro, mas acontece. Na verdade, eu só me lasco no umbral. 90% da minha experiência são no umbral. E eu acho que na maioria também. Mas pode ser que tenha algum aí que não vá tanto, mas eu acho que as minhas saídas extracorpóreas, as pessoas que eu vi, sai todo mundo para lá. Mas, às vezes, a gente vai num local interessante. Eu não sei como, eu fui parar. Eu estava consciente, mas eu não estava ligando que estava consciente até então. Sabe quando você está. Tô lá, tipo, estava fora do corpo, sabia que estava fora do corpo. Aí eu vi uma porta, não era uma porta, eu vi uma mulher passando e ela me chamou a atenção. Ela era estranha, assim, me chamou a atenção e ela entrou ela me viu, então ela começou a acelerar. Aí eu achei mais estranho ainda. Aí eu fui atrás dela. Desci ali um local, ele fazia um espiral assim, né? Aí ela entrou no lugar, quando entrou, 3 seres, ela e mais 2, pegaram pelo peito assim e me botaram na parede. Repare que interessante. Por que ele está seguindo a gente? Quem é ele? Aí, imediatamente, mudaram de forma. Eu nunca vi essa forma, tá? Eles todo preto, eu lustro, quando eu tô acordado, do jeito que eu tô agora. Eles eram todo preto, com mais riscos amarelos. O corpo todo, sem cabelo e tal. Todos os 3. Eu não sei que desgrama é aquilo. Aí um deles botou a mão assim pro alto, como se estivesse pegando alguma coisa, e puxou um livro. E falou, não, eu conheço ele. Aqui, ó, ele não é perigoso, né? Falou assim, tá aqui, ele estuda viagem astral lá no encarnado. Ela falou um termo assim, foi como eu entendo. Aí eles me soltaram imediatamente, porque eu não sei se existe algum tipo de ameaça, ou de alguém que vai ver o que esses caras estão, sei. Eles me convidaram a entrar num lugar. Era uma cidade, eu não vi uma caverna, eu entrei no lugar, era uma cidade. E parecia que eu estava entrando embaixo da terra, mas não posso dizer que eu estava lá. Mas parece que eles podem ter entrado num portal, sei lá, enfim. Quando eu entrei nesse lugar, era todo tecnológico, arrumadinho, era tipo uma torre assim de vidro. Eu conseguia ver ao redor, perto da cidade, uma área pro lado, era a área mais, digamos que parecia ser uma área mais comercial, mas não era comércio, era a sensação que eu tinha que as moradias eram tipo prédios grandes, e as casas ficavam pro lado direito. E aquilo me chamou a atenção, e eu falei, que lugar é esse? Eu perguntei, você quer conhecer? Quero. Eu nunca tinha visto isso. Aí eles pegaram um equipamentozinho, colocaram no meu peito assim. E aquilo me puxou voando, e aí é que vem o legal, para fazer um tour sobre a cidade. Lúcido, acordado, voando assim, já era programado aquilo. Só que, deixa eu ver se eu acho aqui a imagem, vai ter que ser assim, alright. Você viu, eu fui voando, né, rápido, alto, e a hora baixava, até a hora que ele baixou um pouquinho e deu um rasante. Só que eu não vi esse rio nessa posição, ele está reto, eu vi ele deitado, só que um pouquinho mais a distante. Era de uma beleza que eu nunca vou conseguir descrever. Era roxo com azul. E não era só o rio que era assim. Toda a região era azulada, mas muito bonito. Perceba que aqui tem uma areia, e tem umas casinhas perto da areia. A casa não era assim, era uma casa bonitinha assim, pequena, e tinha uma casinha que me encantou, aquela casinha. Eu falei, não, eu quero ir ali, eu não conseguia. Aquele negócio estava preso em mim e ele parece que estava programado para dar a volta na cidade inteira e me deixar de volta como deixou onde me pegou. Era tipo uma montanha-russa, você entrava e ele te levava, você não tinha controle para onde você ia. Aí eu pedi para descer, porque era tão bonito, era tão perfeito. Eu vi umas pessoas na frente da casa, uns espíritos que moravam ali, moradores dessa zona espiritual, na frente de um rio lindo, cara. Isso aqui não vou conseguir desenhar. A cidade era toda assim, os prédios eram realmente espelhados, não eram assim, desse formato, saiu assim na minha disco. Mas eu vi uma pessoa, eles na frente de uma areia branquinha, bem branquinha, era a casa e tinha uma saída de areia que ia até esse rio, era uma margem. E essas pessoas estavam em pé, num lugar um pouquinho mais alto, conversando, como se estivesse ali, como se fossem moradores daquele lugar. Só que aquilo foi tão bonito, tão puro e tão arrumadinho, que eu quis ir lá, só que não pude. Voltou lá para o local onde nós estávamos, estavam aqueles seres, e eu fiquei um pouquinho mais ali conversando, as coisas que eu não sei o que, eu sei que os caras estavam não mais na forma que eles têm lá, estavam na forma aparência humana,
Eu queria saber se alguém já ouviu falar de seres assim, todos, porque eu nunca ouvi falar, eu não conheço essas coisas de ET, extraterreno, não sei o que é isso. O que é um ser todo preto com as listras amarelas? Amarela. Não sei, estranho. Jack Dow, obrigado aí pelo carinho. E aí, isso me levou uma sensação muito gostosa desde que eu acordei. Lógico que eu tenho esse domingo e tal, eu tenho que estudar para a prova, tem prova amanhã, né? Prova, vou estar estudando lá. Vai passar uma parte aqui da noite estudando, assim, para a prova de habilidades médicas. Eu fico um pouco tenso, mas um dia ótimo, tranquilo, não foi, cara? Energia leve, por causa desse local que eu fui. Então, esse ambiente, o que eu queria falar hoje para vocês, é grande, amigos. O mundo espiritual é enorme. Cara, era monstruosa, a cidade era linda. Dava vontade de morar naquele lugar ali, porque todos os seres eram legais, você percebia isso. Diferentemente daqui que a gente se mistura, ali eles não conseguem se misturar por uma questão de... Aqui o corpo físico consegue segurar as almas, na mesma dimensão. Se você solta do corpo físico, elas têm densidades diferentes, então elas somem uma para as outras, não é de propósito isso. Você tem ideia, tem espírito que sequer consegue vir para um umbral, não consegue. Não consegue. Por tentar isso, você vai ver aqui. Aí eu fui tentar atrás de histórias que comparassem. Já fui várias assim, algumas vezes, em locais que eram lindos, as arquiteturas são tão legais quanto essas que você está vendo aqui, só que é tudo meio envolto à natureza. Você tem algumas, não tem nada muito fechado, assim, tudo aberto. Você tem uma casinha na beira do rio, no local, não é um lugar abarrotado de gente, então não vai ter, por exemplo, ninguém ouvindo música na dimensão superior. Lá você não vai conhecer isso. E por acaso já aconteceu isso na sua casa aí? Você está na sua casa e tal, alguém com música lá, não vai acontecer. E eu fui atrás, fora o nosso lar, que não é uma dimensão superior, tá? Ele fica na terceira dimensão, fica no local um pouquinho mais protegido, numa certa altura, para dificultar, tá? A chegada, mas ele fica, não deveria e não vai estar aqui, tá? Nessa descrição. Mas há algumas coisas assim. No livro Entre Céu e a Terra, de André Luiz, ele tem aqui: o Sol apresenta perceptíveis raios diferentes, até agora desconhecidos à apreciação comum na Terra, provocando indefiníveis combinações de cor e luz. Vê que legal, cara. É perfeita a coloração. E outra coisa, a coloração do astral. Você está com o corpo astral enxergando. E eu estou encarnado, viu? Quando desencarna é melhor ainda, porque o corpo, apesar de ser talista, tem variação. Na hora que eu volto, eu dependo dele para rememorar. Em Cartas de uma Morta, que eu acho que é a mãe do Chico Xavier que psicografou esse livro, ele vi depois de várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunas artisticamente dispostas e decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor, e me chamou a atenção as lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. Ela descreve aqui, obrigado, Jeromil, como sempre, ela descreve claramente aqui, de novo, esse brilho que existe no plano astral. Eu sei que no umbral o sol não chega, não é a mesma coisa, a gente e tem as dificuldades conscienciais que vai causando toda... Cara, é muito bonito. Eu não me lembro de ter visto lugar tão bonito, a cor tão bonita, mas eu vi locais bonitos, tá? Mas a cor não. Nada se aproxima, em termos de beleza da cidade, desse lugar que eu fui essa noite. Obreiros da Vida Eterna fala o seguinte: apreciando a beleza das águas indefinidas, admirável azul celeste nas águas, que refletia uma nesga do firmamento banhada em raízes de venerável árvore. O que eu fiz? Eu tenho um local onde eu tenho, acho que este local específico que eu fui buscar tem uns 1.500 livros. Então eu perguntei para os livros, onde eu fui atrás, né? Onde é que tinha descrição de cores. Também procurei sobre essas cores de pele negra e raios, cortes amarelos, assim, pareciam raios. Não achei, mas as descrições bateram. Ação e reação, fala, os lagos e rios eram de um azul profundo, refletindo o céu e as cores vibrantes das flores que circundavam suas margens. Nos domínios da mediunidade, o lago era um espelho imenso e cristalino.
A luz refletia a luz solar, ondas de cores do arco-íris dançavam na superfície das águas. Rapaz, não tenha medo de morrer. Não tem. Você sequer vai lembrar disso aqui, a não ser pelas pessoas que você ama. Isso aqui, quando você chegar nesses lugares, onde você vai ver as coisas que são importantes para você e tal, nada, não tem lugar, porque a sensação é diferente, no mundo que se compara aquilo. Este é o lugar só. A sensação é boa, você se sente acolhido, protegido, sabe quando você se desenjaula, ninguém vai lhe roubar, ninguém vai lhe assaltar, você não está no umbral, você pode virar suas costas, fechar os olhos, pode deitar num jardim, no meio de uma montanha, no meio de uma praia, não tem medo, não pensar em nada, e sentir vibrações positivas, que é o mais legal. A Vida no Além, de André Luiz, fala: as margens do grande rio, flores de cores intensas e vibrantes se destacavam enquanto o azul da água refletia a luz do céu. Caminho da Luz fala o seguinte: as águas do lago de um azul profundo pareciam estar vivas. Dançavam ao sabor da brisa, enquanto os habitantes daquela colina desfrutavam sua beleza. Era exatamente isso. A Garela estava fazendo um churrasco espiritual, só que é de nuvem. Eles botam uns petinhos de nuvem ali. Na beira daquele lugar, tinham umas pessoas curtindo o lugar. E o lugar era para se curtir, velho. Como eu queria ter descido ali. Aquele troço no meu peito, eu tentei tirar, não saía. Ele me controlava, me levava voando pela frequência onde eu fiz a volta. É como se fosse o seguinte: não podemos largar esse corno aqui na cidade. Não podia entrar na cidade. Não pode. Eu não sei porquê, não pode. Para entrar ali, tem que ter garantia de que não é alma cebosa. Tem defensores. Os caras me pararam, pô. Eu segui a mulher que eu fui parado. E eram uns caras que eu nunca tinha visto, tá? Não sei se eles plasmaram daquele... Pode ser uma plasmagem também. Eram os três iguais. Os três, todos pretos, tudo com as listras amarelas, assim. Parecia uma salamandra, mas não era... Tinha cara de jacaré. Tá? O espírito de Cornélio Pires fala o seguinte: os rios azuis e lagos roxos, roxo, era isso aí, roxo e azul, formavam um espetáculo de cores que encantava os visitantes da colônia. Refletindo a magnificência do plano espiritual. Jack Dow, de novo, obrigado. É fantástico. Não, velho, eu não sei, eu nunca vou poder falar para você. Você tem que ir lá. Mas o seu parente, se não está no umbral, ele está no lugar incrível. Os ambientes são muito legais, são bem feitos, são estruturados, são organizados. É feito para ser assim. Não sei como é que os caras fazem, mas é. Vejamos as casas. Eu vi várias casinhas bonitinhas. Nenhuma era mansão, tá? Você vai, eram casas pequenininhas, suficientemente mas tão bonitinhas que você quer descer, é aconchegante, você quer descer e tá ali. Ali é o lugar que você trocava, a pessoa... Vou perguntar uma coisa para você, não minta não. Não minta não, motherfucker. Se fosse para escolher, você escolheria uma mansão na terra, você escolheria uma casinha de paz numa alta dimensão. Isto é o símbolo da riqueza. Aquele lugar era um lugar onde as pessoas trabalharam suas emoções, trabalharam a harmonia, trabalharam tudo certinho. Eles vão para um local onde vibraram enquanto, sei lá, nas suas passagens ou nas próprias astral. Aquele lugar mora gente que vibra daquele jeito. Eu não sei que dimensão é aquela, não sabia. Isso não me foi falado, mas era pelo menos uma quinta dimensão. Era muito bonito, muita energia, era muito legal. Muito levinha a energia do lugar. E tecnológica pra caramba. Tá? Quem pensa que é Austrália, é só ficar na montanha lá e ficar... Não. As casas... Eu fui atrás também de algumas descrições. Não achei muita coisa assim, mas achei algumas. Exemplo, eu não vou ler, como eu falei, os livros Nosso Lar. O Nosso Lar tem casinhas bonitinhas também, tá? Mas ele não tem a vibração desse lugar, porque ele está localizado num ambiente, tipo uma cidade meio que hospital, sabe? Para poder ajudar a movimentar a energia para aqui, para onde nós estamos. Então é uma cidade intermediária. Mas em Carta de uma Morta também, as residentes nas esferas superiores são marcadas pela simplicidade das residências e elegância. Simplicidade e elegância. Em uma atmosfera de tranquilidade, as casas são construídas com materiais que refletem luz, como se fossem feitas de cristais. Cara, era isso.
Ela eu nunca vi uma sensação. Eu olhei para casa e senti uma sensação. Eu quis parar. Cara, aquele lugar é o ápice, eu acho, se tivesse uma assim, de uma sensação de mais pura visualização de paz. Eu não consigo descrever aquilo que eu vi. Ele continua: janelas amplas se abrem para vistas deslumbrantes de vastos campos flóridos, enquanto os pomares de frutas exóticas emoldam o espaço, oferecendo um convite à contemplação da paz. É muito importante saber o seguinte: isso é uma coisa que as pessoas não se fala muito. Ao redor, você tem aqui uma dimensão superior. Uma cidade numa dimensão superior. Está fechadinha aqui. Fora dela, tem vida. Vida não catalogada. Existe vida ali, que a gente não sabe o que é. Eu já sei algumas coisas, já passei. Dentro dos mares, tem peixes que você nunca viu, só tem lá. E bichos também. Eles não necessariamente são bichos. Pensa quem teve aquela foto da Bíblia antiga, do Testamento, acho, Novo Testamento, acho que era protestante, evangélico, que tinha uma pessoa abraçando um tigre, e o leão passava. Não é assim. Os seres que estão lá, eles são conectados aos espíritos. Pode-se existir pessoas que consigam adentrar nesses ambientes e consigam pegar essências, que são aqueles conectadores conectados aos elementais e tal. Mas os espíritos não podem ficar andando no mesmo tempo na floresta. Por que eu sei disso? Porque aconteceu um relato só. Eu não posso definir que eles não podem. Mas nesse relato eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu estava numa cidade como essa. Era bonitinha, no meio de uma floresta, toda organizadinha e tal, e ela te parecia, a sensação que eu tinha, que ela tinha tipo uma energia por cima dela, cobrindo, como se fosse um dome por cima da cidade. Eu não sei porquê, acho que é a própria vibração, porque não tem necessidade de proteção ali, né? É a própria vibração, era a dimensão superior. O cara que estava comigo falou: vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Ele decolou assim, eu fui atrás dele. Você voa muito fácil nesse ambiente, só pensar que você vai, mas eu não sei qual é o mecanismo, você só pensa e vai. Aí paramos no meio de umas pedras, tinha umas rochas assim, umas pedras, e um monte, cada parte da pedra tinha uma entrada assim, que ia para debaixo da terra, como se fossem mini grutas. Ele falou: olha ali embaixo. Eu olhei, estava tudo escuro, de repente, eu acho que ou ele fez, ou minha visão espiritual fez, minha visão correu até o fundo da caverna, e tinha uma aranha enorme lá. Era um monstro. Ela era azulada. E quando ela tinha percepções espirituais diferentes das que tem aqui, porque ela descobriu que eu estava olhando ela ficou, quando eu via, como se tivesse invadido o espaço dela, ela começou a pular assim, com raiva, ou com intenção de ter sido incomodada, e soltou algumas coisas azuis que saíam dela assim. Aí eu tirei a visão e falei: o que é isso? Uma aranha enorme. Ele falou: aqui, ele falou, muitos espíritos às vezes são pegos por esses aranhas. Não é só ela, tem várias coisas, ele falou. A gente tem que vir aqui e tirar. Não morrem, né? Mas são pegos. Eu sei que eu perguntei mais coisas, mas eu não me lembro. Eu não sei por que isso acontece. Talvez a gente pense que o mundo espiritual tem esse romantismo superior, é todo perfeitinho. Ele é. Mas tem seres que vivem nesse ambiente que não têm o mesmo nível de consciência da gente. Eles estão lá, tipo um cachorrinho, um espírito de um cachorrinho. O espírito de um cachorrinho lá, ele até tem mais sensibilidade, ele consegue captar mais seus pensamentos, suas visões, são atributos que eles têm. Mas eles ainda assim têm uma limitação, e a limitação está dentro daquela questão consciencial, que faz parte do nível de evolução deles. Então tem uns seres assim lá. Assim, se tem cachorro, tem gatinho, tem outros, né? Não pode existir só um tipo. E eles não existem aqui. No livro Voltei, do irmão Jacó, no parque de repouso onde me encontrava, as casas eram cercadas por uma natureza vibrante. Janelas emolduradas por flores coloridas davam vida ao ambiente. Os jardins eram cultivados com carinho, refletindo as cores do arco-íris. As sombras das árvores frondosas criavam um cenário perfeito para o descanso e a meditação, onde as almas se reuniam em busca de renovação e aprendizado. Velho, sua mãe desencarnou, seu pai, seu irmão, sua esposa, seu marido, seu avô, sua avó. Não, se tiver na dimensão legal, não pense que eles estão lá, meu Deus, onde é que estão? Cara, é massa lá. Tá? É muito massa, muito organizada, muito cheio de paz. É um ambiente que tem 1 bilhão de coisas para fazer.
Então, assim, é tão enorme, tão enorme, tão enorme, que quando você olha para a Terra é um negócio desse tamanho. Não, tá lá, é como se eu falasse assim, não, fulano tá lá na praça ainda. E tem o mundo todo aqui ao redor. E a sensação ainda está passando dificuldade na praça ainda, mas é a única preocupação que esses espíritos têm, porque fora isso, naquele ambiente ali, quando se está ali, antes de encarnar, quem consegue chegar nesses ambientes mais sutis, né? Cidade do Além, André Luiz, ele fala as edificações das colônias espirituais, como em nosso lar. Fez um exemplo aqui, mas Cidade do Além, na verdade, é uma extensão do nosso lar, mas não só. São uma mistura de beleza natural e harmonia arquitetônica. Cada casa parece parecer em perfeita sintonia com a natureza ao redor. As janelas são amplas e adornadas de cortinas e flores que dançavam ao vento. Os jardins são repletos de plantas aromáticas e árvores frutíferas, onde pássaros de plumagens brilhantes cantam melodias e canções, tornando o ambiente ainda mais encantador. Quer dizer, pássaros. Interessante você pensar que a gente desencarna, né? Que os seres que estão aqui ou estão lá também vivem nesses locais, eles mantêm seu nível de consciência, seu tipo de vida, com algum distanciamento dos espíritos, que seriam as consciências também que estão aqui, mais conectado a alguns, menos a outros. Não é, como não tem violência, o medo não é igual. A Vida no Além também fala, em uma das colônias que visitei, as casas flutuavam sobre águas cristalinas, refletindo a luz do sol em um espetáculo deslumbrante. Eram construídas de materiais leves, quase etéreos, e suas janelas se abriam para uma vista panorâmica do horizonte. Os jardins eram repletos de flores que nunca murchavam, exalando perfumes suaves que preenchiam o ar com sensação de felicidade e tranquilidade. Faz sentido elas não murcharem. Se nós estamos no mundo espiritual e a gente também não envelhece, que o processo plasmático está lá, de alguma forma a consciência, se é que a gente pode falar assim, daqueles seres que eles estão, também mantém a sua forma, pelo menos enquanto aqui, né? Tem várias descrições, tá? Peguei mais 10 aqui, todas são legais, vários locais diferentes. Eu fui atrás de outras informações. O que tem nas dimensões superiores? Como vivem os espíritos? O que comem? O que fazem hoje no Encosto Repórter? Procurei por profissões, roupas, o que faz no dia a dia. Daqui a pouco eu fui mais a fundo para ver o que essa galera faz. Porque tá mora lá, né? Faz de tudo. Mas o que exatamente poderia ser feito? De novo, em Cartas de uma Morta, ela fala: a nutrição, contudo, o espírito geralmente absorve os elementos que regeneram a sua vitalidade. Aliás, já vai se desvinculando de comer, porque nesses lugares você não vai comer, você vai chegar lá, não vai lá, não. Isso não quer dizer que não vai ter algumas coisas sutis, meio que talvez não assim, que você não vai poder deles provar coisas legais, só que é pelo paladar. Até porque o espírito não precisa mais ser o bucho astral. Não precisa. Mas o paladar continua, e é isso ninguém lhe falou. A sensação de peso estomacal não vai existir. De intestino funcionando, não vai existir. Existe todo o sistema funcionando no astral lá de alguma forma, mas nesse ambiente não. Eles conseguem transformar a luz e o oxigênio que eles respiram em condições de todos os tipos de nutrientes para os seus corpos. Ela fala aqui, as mais delicadas composições químicas. Evolução em dois mundos também fala aqui. Os espíritos ajustam as suas novas condições de vida, utilizando vestimentas que refletem a sua evolução ou o trabalho do local, com formas e cores que expressam ou a sua vontade ou o grupo que está trabalhando. Eu, certa vez, vi minha avó, foi a única vez que eu vi minha avó Beatriz. Eu só vi uma vez ela, nunca mais vi. Eu vi minha avó Edeni uma vez, minha mãe vai, mas o que eu me lembro, meu avô, que era o marido dela, ele já viu umas 4. Eu estava deitado, levantei do meu quarto. Quando eu levanto do meu quarto, minha face, na porta do meu quarto, tem 3 pessoas de laranja, todo de laranja. Foi a única vez que eu vi espírito de laranja também. Minha avó era um deles. De laranja. Depois eu não vi mais. A Caminho da Luz fala aqui, as colônias espirituais possuem ambientes que se assemelham ao da Terra, mas com uma beleza e harmonia infinitamente superiores, onde luz é uma manifestação da essência espiritual e não apenas um recurso. O Consolador fala aqui, a alimentação dos espíritos, em sua maioria, não se dá por meio de alimentos materiais, mas pela absorção de energias vibratórias e pela interação com a luz que nutre suas essências. A nutrição vem do oxigênio, da respirar, da luz, enfim, da movimentação do ambiente. Mas você não deixa, claro, sem apego, de degustar. Tem várias coisas. Cara, tudo é melhor lá. A única diferença é que
quando você come uma coisa, tem um... Eu até costumo falar que depois que passa da língua, lascou. Por isso que comer é uma coisa interessante. Você quer comer pela sensação. Claro que tem vontades, hormônios que estão trabalhando ali no meio. Mas é a sensação que a gente busca. Senão a gente escolheria coisas, se fosse só isso, que fossem entre boas e bem nutridas, né? Mas lá você pode degustar, quer dizer, provar coisas legais. Vamos provar, ó, que gostoso isso, como se fosse uma brincadeira. Vai no ambiente, sei porque já vi isso. Mas você, eu nunca vi ninguém se alimentando de luz, isso eu não vi. Mas está descrito aqui, faz sentido, tá? Eles falam mecanismo da mediunidade, ele fala os espíritos que habitam em dimensões superiores utilizam o pensamento como ferramenta principal, ou seja, a conversa é mental. Às vezes você nem percebe, é rápido. Suas atividades diárias são conduzidas por uma energia mental que se desdobra em ações o tempo todo. É só a parte mental. Nos domínios da mediunidade, ele fala também que as vestes espirituais são de natureza fluídica, moldadas pelo pensamento ou pela vontade do espírito. Claro que tem um ambiente lá, mas é a sua veste, né? Aquela que você gosta de usar. Como você, talvez você não se preocupe com isso, talvez seja no automatismo, né? Tem espíritos que não ligam muito para isso, ou até plasmam de forma, se colocam de forma mais tranquila, que não são esses valores espirituais, normalmente, que vai fazer alguma diferença. Ninguém vai olhar para você, oh, que lindo, isso não vai existir lá. Lá eles olham para o seu interior. Então não é um ambiente, não adianta você ter cabelo loiro, olho azul, não sei o que, tarará, tchururu, não adianta. Ninguém vai olhar para você por causa disso. Nem existe no sentido desse, esse não é o objetivo. As pessoas vão olhar para você pela emanação, quer dizer, vão perceber sua emanação. Lógico que vão ter respeito, mas é isso que é sentido, é isso que é visto, é isso que tem um valor. Então a aparência até não tem nenhuma, se você quiser. A vida do além diz que os espíritos também fazem assistência de cura em suas comunidades, frequentemente utilizando a luz como fonte de energia vital que promove o bem-estar e a saúde. Missionário da Luz também diz que a rotina dos espíritos inclui aprendizado contínuo e práticas de atividade que promovem a evolução espiritual. Tem várias coisas. Aí eu perguntei também eu fui pesquisar como que são as arquiteturas. Eu vi certa vez, voando pela cidade de Maceió. Já morei em Maceió quando era criança, 10 anos mais ou menos. Eu não sei o que eu fui fazer em Maceió ali. Eu sei que eu estava voando sobre um local que não tinha pista, era um caminho, e era sobre a Lagoa do Mundaú. Só que era muito bonito a parte que eu estava, assim, né, verde. Aí quando eu passei por lá, eu passei por cima de um lugar que parecia um rio, né, era uma parte da lagoa, e tinha uma construção, deixa eu ver se aparece uma coisa parecida aqui. Pega esse prédio espelhado que está aqui, esses que estão em forma aqui de amendoim, e vira ele para cima do rio, na diagonal, assim. Era isso, mais ou menos. Só que era vidro transparente, e era tudo branco. A parte que você está vendo escura aqui, era branca, toda branca. E esse negócio caía assim, era a dimensão superior, tá? Sobre Maceió. Aquilo caía por cima, e eu olhei por fora, parei voando na frente do local. Tinham várias pessoas lá dentro, e parecia ser um tipo de museu, alguma coisa assim, que as pessoas estavam olhando para... Só que eu não consegui identificar o que era, estando ali fora, não entrei. A arquitetura e a vida continuam. Os edifícios do mundo dos homens nascem do pensamento que aí esculpe e a matéria obedece e tal. Lá também veio o mesmo processo, apenas condições, mas fica perceptível que os construtores conseguem ir mais longe do que o ser humano. Eles desenham os ambientes de forma... Essa parte é interessante. Existe um montar dessas estruturas. Ela carrega tanta inteligência como é usada pelo engenheiro aqui, ou talvez até mais. A única diferença é que elas, obviamente, seguem outros padrões, você tem outro tipo de mentalização, como é que é feito, eu não tenho a menor ideia. Obreiros da Vida Eterna fala que as torres, à maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, contrastando com o indefinível azul da noite clara. O templo, edificado no sopé da graciosa colina, apresentava aspecto festivo em virtude da iluminação férica, projetava singulares efeitos nos caminhos que eu passava. Então ele está falando, ele está descrevendo o que ele está observando, né? A Caminho da Luz também fala,
Levanta-se as grandes construções que a sobre-engenharia de todos os tempos. Existiam pirâmides, ele fala lá, e mais extraordinariamente feita com princípios energéticos, o que para pensar que talvez as pirâmides aqui tivessem ou foram construídas com alguns objetivos próximos, porque lá no plano espiritual, pelo menos foi descrito que foi feito para isso. André Luiz fala: entre céu e a terra, que as edificações possuem um brilho peculiar, emanando luz suave que parece pulsar com a vida própria. Os corredores são amplos e bem cuidados, as salas de reuniões são adornadas com artefatos que refletem cultura e espiritualidade. Ele descreve aqui todos os lugares bonitinhos. Curiosidades. As colônias espirituais são locais de aprendizado e evolução, são cidades, né, de níveis superiores, onde os espíritos encarnados se reúnem para trabalhar, estudar e movimentar, ter curso. Então, por exemplo, você está numa cidade aqui e ela é especializada em algumas ações, não tem todas. Aí você precisa fazer uma especialização, você só solicita provavelmente uma saída daqui e vai passar um tempo fazendo um curso em outro local. Então você vai, por um tempo, ficar trabalhando naquele lugar lá e fazer um trabalho lá. Não que você não possa ir e voltar, isso é possível, mas eu imagino que vai ter uma responsabilidade, até uma responsabilização, já vi isso descrito em alguns lugares. Então você pode muito bem chegar no local onde você viveu após o desencarne, procurar seus parentes. Uns estão encarnados, os outros estão em curso, os outros estão em dimensões superiores. Você pode ficar com pouca gente, ou quase nem, ou até sozinho, do seu grupo. Sua mãe está trabalhando com criança, você vai poder ver ela, não sei o que, ela vai vir te visitar. Ah, tá. E não sei quem. Ah, tá. Eu digo a você, é mais fácil você ficar perto das pessoas aqui do que lá. Porque é muita coisa para fazer. Para. Os moradores das dimensões superiores têm a capacidade de se comunicar com mentores, com os mestres, seres mais inteligentes, tá? Eles ficam nessas colônias, mas os mestres, os seres mais inteligentes, eles visitam ela. Eles não necessariamente ficam ali só. Eu não sei onde é que os caras ficam lá em dimensão mental, vai saber o que é. Eles, até mesmo de visitar outros planos, eles podem transitar entre diferentes regiões espirituais. Você pode muito bem ser um morador da quinta dimensão, eventualmente ir até a sétima. Chega na sétima, você volta por uma questão de organização e comprometimento com aquela região e com o trabalho que você estava fazendo, e também por ainda não ter, digamos assim, a energia correta para estar ali. Tem algumas coisas com o trabalho emocional mais limpo, uma conexão mais forte com a questão do trabalho. Então tem muito a ver com a vibração em si, como a pessoa de fato é. Mesmo estando ali, nem todas as pessoas moram na sétima dimensão, não conseguem. Os espíritos não conseguem estar lá. Todos os espíritos que moram nas colônias podem visitar o umbral? Pergunta para você. Eles podem sair de lá, vou lá dar uma olhada no umbral. Vou lá ver minha mãe. A possibilidade de visitar o umbral, que é uma região onde habitam espíritos que ainda não evoluíram muito, é uma questão complexa. Espíritos que já ascenderam às colônias superiores podem, em certas circunstâncias, descer ao umbral para ajudar outros espíritos, mas isso é algo que não pode ser feito a qualquer hora ou de forma indisciplinada. Tem uma organização. Você vai fazer o quê lá? Existem riscos nesses ambientes. Riscos de vários tipos. Primeiro, você vai ter que fazer um trabalho, até o risco de você ter um tempo para voltar para a quinta dimensão. Você mora na quinta dimensão. Você resolve visitar sua família, que ficou. Você vai solicitar, vai fazer um trabalho. Isso você não trabalha na região. Você mora na quinta dimensão, pai, velho. Você não fica transitando. Quem transita, mora na terceira. Os mentores que trabalham aqui moram ali no nosso lar, diga assim, em cidades na mesma frequência. Eles não, até faz sentido, porque a densidade para o espírito é muito, mas é muito difícil. É como o gás hélio, que ele vai sempre subir, você não consegue. Então, o processo de densificação está acontecendo o tempo inteiro. Existe, até para mim, cara, sou projetor astral com corpo físico, claro. Estava no local que eu estava denso, sutil. Me deram um potinho para eu ficar denso, para poder fazer um amparo. Eu tenho um corpo físico, velho. Como assim? Não foi só para mim. Estava eu, Wagner e o Lázaro Freire nessa experiência. Todos os três, um potinho, eu nunca tinha visto isso. Nunca vi até hoje, né, aliás. Era um copinho, um frasquinho, você puxava um negócio marrom. Parecia um slime. Só que isso foi da época que nem existia, talvez, slime. Eles falavam. Eu fiquei apertando aquele negócio marrom assim, e aquilo ia densificando. Era na mão mesmo. Tá. Então, mesmo você, para você sair da quinta dimensão, fazer uma estimativa, você teria que solicitar. Você teria que se direcionar a uma terceira, passar pela quarta, talvez,
talvez não. E uma terceira para um campo de densificação e preparação para incursão. Ali você ia participar de uma equipe, porque a equipe que está lá na quinta dimensão não vai poder ir com você. Quem vai é a equipe que está acostumada ali. Eles vão preparar você, movimentar, avisar das reações. Você está acostumado com uma coisa muito sutil já, etérea. Cara, comparativo. Você está quietinho, o vento está batendo no seu rostinho, sentadinho com a pé na água, num lugar calminho, tomando um chá super gostoso. Eu pego você do nada, jogo no meio do carnaval com a galera pulando pelado. Você toma um tranco, se faz um troço desse com você. Isso, esse comparativo, ele obviamente é tosco. Mas para você entender a diferença que é sair desse ambiente para outro. Então, a vinda para o umbral precisa de uma preparação. Então, você vai para essa terceira dimensão, aí você vai entrar no veículo, onde vai ajudar você vai ser instruído caso não tenha informação, ou até refeita das sensações que existem no processo de compensação, na descida, tá? Então você fica um pouco ali para se acostumar com o pH, que já é bem diferente. Cara, se você sai dali pensa num lugar pesado da sua cidade aí. É a mesma coisa, num bairro calmíssimo, tranquilo, onde você anda sem medo, sem nada, tranquilo, se é que existe isso ainda por aí, mas acho que sim. Em algum lugar do Brasil, mais para o interior talvez. E você de repente sai para um lugar que é agoniado no centro, é de arriscado, você não pode mexer mais no celular, é exatamente isso. Então tem toda uma preparação. Por isso que os espíritos não podem facilmente vir para cá. Porque existe um processo até de física, de entendimento disso. É diferente aqui da gente pensar, porque aqui tudo é uma dimensão só. Mas o que poderia comparar aqui é uma viagem. Você tem que ter uma preparação para viajar. Tem que, no caso, além de financeira, passaporte, se for para fora, onde você vai ficar, hotel, avião. Então você tem uma preparação. É muito próximo disso, só que sobre aquele ângulo que eu falo de mudança de dimensão. Relação familiar. Os espíritos podem se reunir com familiares e amigos lá, mas isso depende das ligações afetivas, das vibrações que mantêm, das ocupações. Em geral, o que se observa é que as almas tendem a se agrupar, conforme sua afinidade e evolução espiritual, podendo assim se encontrar em diferentes colônias ou dimensões. Eu falei, você pode estar lá. Cadê meu filho? Vai ver seu filho e tal. Mãe, eu tenho que ir porque eu estou trabalhando não sei aonde. Dá um abraço ali. A gente vai se falando. Claro, lá tem a questão da comunicação mental, que é a distância, né? Você fala a qualquer momento. Você não sente vazio, como aqui. Não é o WhatsApp de lá é bem melhor, né? Porque você praticamente quase que conversa, né? Mas não pode ficar perturbando uma pessoa o tempo inteiro, né? Como uma pessoa chata que fica mandando 300 milhões de mensagens para você. Quando de manhã cedo tá lá, todo dia. Isso é a mesma coisa lá. Você não pode ficar chamando o espírito o tempo inteiro. Os espíritos sabem disso. Não é correto afirmar que os espíritos superiores habitam o mesmo lugar que os espíritos em processo de evolução. Eles ocupam esferas diferentes, dependendo da sua evolução moral e intelectual. É o mesmo princípio. Ele não consegue ficar ali. Ele não consegue densificar para ficar ali. Não é uma questão de, porque começa, ele vem. Mas para ele chegar ali, ele tem que fazer o mesmo processo inverso, próximo que o comparativo que eu fiz da quinta para umbral, para conseguir ficar na quinta. Que ele às vezes sai lá da terceira, da segunda dimensão mental. Ele desce para a sétima, desce para a sexta, para chegar ali na quinta ele fez um esforço. E ali, já, apesar de ser puro, a densidade é diferente. Lembra do exemplo do livro Iniciação Viagem Astral, onde Miramês sumia para todo mundo? Caena não via, Fernando não via, Abílio não via, Lancelino não via. Só o padre Galeno conseguia ver que ficava no meio. Sumia. Porque ele não queria fazer aquilo. Ele densificava, ele sutilizava. No umbral ele fazia isso. Ele fez um trabalho para estar ali. Ele foi movimentando para ele chegar ali no umbral, velho. Aquele cara, o Miramês, fez um trabalho horroroso para poder conseguir densificar. Tanto que tinha hora que ele, no meio do umbral, ele sutilizava e sumia para os companheiros, não viam ele. Então, essa é a dificuldade dos espíritos, eles não conseguem ficar. Então, o mestre, para chegar aqui, um espírito de alto nível, para chegar ali, seria mais fácil se você chegasse no intermédio ou se aproximasse dele. Você vai sentir isso até no sentido do desapego, porque essa parte presencial é uma coisa que é bem trabalhada. O desapego é uma coisa muito importante no astral. Então, a questão da família, tá? Algumas profissões que existem lá, que eu fui também buscar. Que coisas que a gente pode fazer quando sair daqui? O que eu faço aqui vai ser usado lá? Se eu for para uma dimensão superior, não vamos ser humildes, né? Nós, né? Chegar lá, não, só que você vai ficar aqui, ó. Um dia aqui, tá linha aí no umbral aí. Tá bom. Mas caso o pai, você, mamãe, chegue
Na dimensão superior tem muitas coisas para... Aliás, eu vou citar algumas aqui, tá? Você tem as básicas, que são os médicos, os enfermeiros, as pessoas que vão trabalhar o tempo inteiro. Nesse ambiente mais alto, eu não sei como é que funcionaria um médico ou um ser que olhar. Talvez ele iria olhar o seu corpo astral sobre a ótica do que aconteceu. Que provavelmente quem mora na quinta dimensão, que é o exemplo que eu estou dando, Daniel, obrigado pelo carinho, tá? Não é uma pessoa que ainda está livre da encarnação. Ela tem possibilidade de encarnar ainda. Tanto que ela está intermediando ali, ela está margeando a terceira frequência ali. Ela está longe, mas não tanto. Ela chega na terceira frequência assim. Sente a diferença, mas chega. Então você tem enfermeiro, tem pessoas que, foi falado aqui, trabalham com a área de arte. E o bom de trabalhar com arte, música lá no astral, eles fazem melodias, eles movimentam as energias. Essas cidades estão sempre trocando energias, eles desenham as cidades, eles organizam ela. É que você não precisa de dinheiro, né? A arte aqui, o cara passa necessidade aqui, como um músico, como um pintor, como qualquer coisa. Não são todos, mas no geral passam. Lá você não precisa se preocupar com o dinheiro. Então você pode ser uma pessoa muito boa fazendo o que você faz e tem muita gente incrível. Já percebeu que a arte de desenhar não é a arte de pegar num lápis? É a arte de olhar. A mente da pessoa consegue ver. Ao conseguir interpretar, ela tenta levar para o papel aquilo que ela está vendo, que muitas vezes ela não consegue fazer. Ela tentou, a mente dela é muito mais incrível em cada detalhe, em cada nuance, do que aquilo. Só que no astral a gente está falando de mais cores, mais profundidade, onde a capacidade mecânica, ela quase que a parte mental vai junto, mas é muito mais precisa. Você tem a galera que trabalha lá provavelmente na criação das coisas, os engenheiros lá provavelmente, quem for engenheiro, né? Vai trabalhar na área fortíssima de criação, incluindo elementos, força mental. Essas estruturas não sei como são montadas, eu queria muito poder assistir isso, deve ser massa, mas infelizmente é uma coisa que a gente nunca sabe quando vai acontecer. Como é que é feito, como é que é construído, o que o cara faz na hora. Tem os educadores, aí são os professores, ministrando aulas, orientações, sempre para... Tem cursos de tudo. Você chega do lado de lá, você pode ser um professor ou Cleide. Obrigado pelo carinho, tá? Ajuda bastante. Você pode ser um orientador de qualquer coisa. De repente, sei lá, eu passei minha vida toda estudando projeção astral. Chega do lado de lá, eu não tenho, tal, mas eu tenho alguma experiência no corpo. Então, qual é a sensação? Como é que você vai encarnar? Tal? Você, de repente, pode fazer uma instrução para pessoas encarnadas. Por que é importante a instrução no astral, nas dimensões superiores? Porque elas ficam enraizadas no inconsciente. Elas vão com você. Então, você sente espaço alcalino. Obrigado de novo, amigo. Você é massa. Amanhã estamos juntos. Elas sentem quando chega aqui, aquilo vem para ela. Então você tem uma instrução que ele chama dos cursos que acontecem lá no período entre vidas. Então é muito importante que você tome vários, está o tempo todo estudando, não para, morreu, descansou, mentira. Morreu, estudou, morreu, não parou, morreu, fez 1 bilhão de... Não tem tempo. Claro que você não cansa. Você está parado assim para dar aquela relaxada, sentar ali na beira do rio, ganhar energia e tal, gostoso do astral, sentar na montanha, fechar, se desligar ou fazer qualquer outra coisa, mas não tem o que falar. Lá você também tem espíritos que ajudam os outros a superarem traumas e dificuldades emocionais, inclusive saudades familiares. Porque apesar de estarem, um exemplo, eu estou dando exemplo de um morador da quinta dimensão, tá? Onde eu acho que foi onde eu estava. Eu acho. Então tem psicólogo. Você vai ter psicólogo lá. Um cara que vai direcionar a diferença, que ele olha para você profundamente. Ele vai tentar trabalhar aquilo que ficou de resquício, até apontar aquilo que você pode resolver aqui. Ó, isso aqui a gente pode trabalhar, isso aqui não. Isso aqui a gente vai trabalhar, programar você para fazer no corpo, porque não tem o que fazer. Você só vai conseguir resolver isso lá perto dessa pessoa, ou passando por essa situação aqui. Você precisa trabalhar aqui, a gente não tem elemento de densidade para alcançar isso. Ele vai te falar isso com certeza. Você tem a galera que, apesar de tudo, trabalha como agricultores. Eu não sei, é diferente, mas alguém planta aquilo lá. Alguém organiza, alguém estrutura o ambiente. Eu não sei como funcionaria, já que existe um respeito pelas plantas, pelos seres. Um biólogo, fala agricultor, é alguém que conhece de fazer. Os caras são estudosos, um agrônomo, o cara que vai nesse lugar lá e pega as plantinhas, pede licença, vem uma sementinha, leva no outro lugar, espera crescer. Eu não sei como é que é isso, mas com certeza tem a galera que faz isso.
Tem a galera que cuida da movimentação energética do ambiente da cidade. Por exemplo, você viu que eu coloquei o rio passando por dentro e como se estivesse saindo de dentro também aqui de uma local, como se fosse o local de direção ou um local de limpeza de água, tá vendo? Isso também é descrito no nosso lar. Se no nosso lar tem, em esses outros lugares também. Existem os magnetizadores da cidade. Eles mantêm a cidade funcionando. E é importante manter essa cidade funcionando porque ela faz um intermédio para vários outros espíritos nas suas idas e vindas. Eles ficam alguns vão encarnar. Então, enquanto eles estão ali, você está mantendo o ambiente saudável, movimentando, energia. Então, tem um monte de coisa que é feito, tá? Provavelmente tem o controlador de informações ou organizador, de magnetizador das questões mentais. Existem pessoas que quando desencarnam, sérias, eles não vão lembrar de tudo. Tem situações que precisam, às vezes você tem é interessante pensar isso, um comportamento no astral e você não sabe por quê. Uma sensação que você não consegue distinguir. Então é tipo um cara seres especializados que vão trabalhar com você especificamente nisso. Eles vão trabalhar até onde você pode ir, o que pode abrir, explicar o que aconteceu e fazer você relembrar as coisas que talvez sejam importantes. Fazer essa análise. Então tem pessoas que são tipo orientadores, magnetizadores desse lado magnético, para saber até onde você pode ir e não dar um pepino em você ali nessas determinadas lembranças, né? Então, piorar alguma coisa. Então, são seres que se movimentam. Aí vem um monte, cara, guia espiritual, é normal, os caras trabalham vindo e indo, né? Aí você tem a galera que trabalha lá no instrutor de... Eu não sei se existe uma pessoa assim, tá? Enfim, você pode ser um instrutor de filosofia, você pode ser um mestre de estudo espiritual, um instrutor de reabilitação de espíritos, pode ser um especialista em vibração, conforme eu falei, monitor de educação infantil espiritual. Como assim, só tem criança lá? Não, mas às vezes você vai querer nascer de novo em alguns aspectos. Normalmente os espíritos que ficam em forma de criança, e pode existir, tá? Eles ou vão encarnar logo ou estão depois da encarnação com uma reação, eles ficam especificamente fora esses que vão encarnar em outro lugar. É normal que, por exemplo, se eu vou encarnar daqui a alguns anos, eu posso já começar a mudar minha aparência para me acostumar com a forma infantil ou a forma próxima do que eu vou ser quando eu nascer. Isso já pode acontecer. A forma, os espíritos mudam o tempo inteiro. Sabe a mulher que muda o cabelo? Os caras... Mas não é por aparência. É por uma questão talvez ou quis se mostrar assim a partir de então, ou vai encarnar em breve, muda inteiro. Aí tem as equipes, cientista no astral, você pode ser um cara que estuda os fenômenos das leis espirituais, avanço, intermedia, tecnologia. Tem muita que eu preciso correr aqui, que já estou 1 hora, meu Deus.